Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai continuar falando sobre funções. Então, a primeira definição de hoje vai ser sobre igualdade de funções. A gente fez isso para conjunto, né? Quando é que dois conjuntos são iguais? A gente também já fez isso para números reais, quando é que dois números reais são iguais? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para funções. Então sejam f e g com o mesmo domínio e contradomínio, né? Funções. Então, dizemos que f e g são iguais e escrevemos, né, como era de se esperar, f igual a g, se f de x for igual a g de x para todo x no domínio dessas funções. Então, como exemplo, considerem essas funções aqui, f e g, definidas no conjunto que tem apenas esses dois elementos, né, e o contradomínio pode ser toda a reta. F de x vai ser a função constante, igual a 1, e g de x vai ser a função x elevado a 4, por exemplo. Então, vamos ver o que acontece com os valores dessas duas funções em todos os pontos aqui do domínio. Então, vamos ver quanto que dá f de menos 1, dá 1, porque é a função constante, e g de 1 dá quanto? G de menos 1, perdão. Dá menos 1 a quarta, que é 1. Então, notem que f de menos 1 é igual a g de menos 1. Agora para o outro valor, então f de 1, de novo 1, porque f é função constante. G de 1 é igual a 1 a 4, que é 4. E mais uma vez, f de 1 é igual a g de 1. Então essas duas funções coincidem, né, em todos os pontos do domínio comum delas. Portanto, f é igual a g. Daí eu vou deixar um exercício para vocês, que é o seguinte. Então, seja a x igual a conjunto que só um ponto e y, esse conjunto aqui, 1, 2 e 3, tá bom? Aí eu vou definir essa função aqui, f1 de x para y, ela é definida pela seguinte expressão, f1 de x vai ser x, daí f2 de novo, de x para y, né, é definido pela seguinte expressão. Eu vou colocar x mais 1. E aqui f2 de x vai ser x ao quadrado mais 1. Aí f3 de x para y, definido por essa expressão aqui, x ao cubo mais 1. Então eu posso ir, então eu tenho aí uma quantidade, eu tenho infinitas expressões, né? Então, em geral, eu tenho fn, de novo, de x para y, definida pela expressão fn de x igual a x elevado a n mais 1. E eu posso continuar esse processo indefinidamente aí para todo n natural. Pergunta é, quantas funções Deixa eu simplificar um pouquinho aqui o conjunto y para a minha pergunta fazer um pouco mais de sentido, né? Vou deixar só um elemento aqui também. Quantas funções de x para y existem? Eu consegui escrever aqui um monte de expressões, né? Um monte de correspondências entre o conjunto x e o conjunto y. Daí eu gostaria que vocês pensassem a respeito quantas funções x para y existem. Não tem problema eu voltar o conjunto y para o que era antes, a resposta muda um pouquinho só, né? Então vamos deixar ajeitado, não tem problema. Tá bom? Então, considerando estas expressões aqui, eu quero saber quantas funções x para y existem. Agora,
vamos falar sobre gráfico de função. Toda vez que a gente tem uma função, a gente tem um gráfico, né, associado. Então, para isso, a gente precisa primeiro falar de um negócio chamado produto cartesiano. Então, produto cartesiano de conjuntos, ou entre conjuntos. Por exemplo, a definição, né, sejam x e y conjuntos. Tá bom? O produto cartesiano aí o produto cartesiano é denotado assim. Tem um x aqui, né, um sinal de multiplicação, ou em LaTeX é barra times. É o conjunto definido por, então é o seguinte, x cartesiano y é igual a, é o conjunto de todos os pares ordenados, né, tal que x é um elemento do primeiro conjunto e y é um elemento lá do segundo conjunto. Então você pode ler produto cartesiano assim. Então o produto cartesiano x vezes y é o conjunto de todos os pares ordenados de elementos de x e y. Você escolhe um elemento em x, escolhe um elemento em y, daí você constrói um elemento no produto cartesiano. Esta palavra ordenado aqui significa que os elementos x e y, né, e deixa eu mudar a letra, os elementos a, b e ba são diferentes. Por exemplo, quando eu considero os dois conjuntos iguais, né? Então, deixa eu fazer mais uma observação aqui. No produto cartesiano, x vezes x, quando você considera o mesmo conjunto, né, produto cartesiano dele com ele mesmo, os elementos x1, x2 e x2, x1 são distintos. Se x1 for diferente de x2. Se x1 for diferente de x2. Deixa eu dar um exemplo, né? Por exemplo, considere z cartesiano z. Isso aqui é o conjunto de todos os pares mn, né? Tal que m pertence a z e o n também pertence a z. Então, elementos desse conjunto são menos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2 menos 1. Olha só, esses dois elementos do produto cartesiano, eles foram construídos usando os mesmos números, só que estão em ordens diferentes e, portanto, são elementos diferentes, tá bom? É isso que essa palavra ordenado aqui quer dizer. Se eu considerasse o produto não ordenado, então lá no produto não ordenado esses dois elementos seriam iguais, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Existe uma diferença entre produto cartesiano ordenado e produto cartesiano não ordenado. E etc, né? Agora sim, gráfico de uma função. Então, gráfico de uma função. Definição. Então, seja, deixa eu ver, sejam ou seja. Então, seja f de x para y uma função. Tá bem? O gráfico de f, o gráfico
de f, denotado por, eu vou usar Gzão e Fzinho, tá? G é de gráfico e o Fzinho é gráfico da função f. É o conjunto então, GF, é o gráfico de f, é esse conjunto aqui, x, f de x, tal que x pertence ao domínio da função. Agora notem o seguinte, este x está no domínio da função e f de x está no contradomínio da função. Então, isso significa que este g de f é um subconjunto do produto cartesiano entre x e y, porque a primeira coordenada pertence a x e a segunda coordenada pertence a y. Tá bom? Então, o gráfico de uma função é um subconjunto do produto cartesiano entre o domínio e o contradomínio da função. Então, vamos a alguns exemplos. Considera a função f definida em 1, 2, 3, né? E tomando valores em a, b, c, definida pela seguinte expressão. F de 1 vai ser a, f de 2 vai ser b e f de 3 vai ser c. Não, vou colocar a de novo. Tá bom? Isso é uma função. Eu acabei de dizer para onde vai cada elemento do domínio, então todo elemento do domínio está associado a um único elemento no contradomínio. Então isso é uma função. Agora vamos desenhar o gráfico de f. Né? O gráfico de f, quer dizer, vamos escrever o gráfico de f. Depois a gente desenha, se quiser. Né? Então o gráfico de f vai ser o conjunto dos pontos 1, aí f de 1, 2, f de 2 e 3, f de 3. Mas você já sabe quem é f de 1, f de 2 e f de 3, então o gráfico da função é 1a, 2b e 3a. Então o gráfico de uma função é um subconjunto do produto cartesiano entre este cara e este cara. Tudo bem? Agora, se você quiser desenhar o gráfico da função, a gente pode também. Vamos fazer isso. Vamos desenhar a nossa função. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. A, B, C. Né? Então, o 1 vai para o A, o 2 vai para o B e o 3 vai para o A também. Deixa eu fazer isso aqui um pouco mais assim. Tá bom? Essa daqui é a minha função f. Agora, quem que é o gráfico da minha função? O gráfico da minha função é esse conjunto aqui. 1a, né? 2b e 3c. Aí está. Esse é o gráfico. Acabei de desenhar o gráfico da minha função. Você pode fazer assim também, né? Então, solução 1, chama solução 1. Solução 2, para desenhar o gráfico da função, você pode fazer assim. Você põe... Não. Eu vou colocar isso como uma solução 3. Então, você põe o conjunto... Você põe o domínio aqui, né? Então, 1, 2, 3. Você põe o contradomínio aqui, na ordem que você quiser, sei lá, A, B, C. Não, esse aqui é o domínio, esse aqui é o contradomínio. Agora eu vou desenhar o gráfico da função. Então, vai ser 1A. Então, 1A. Esse carinha aqui vai ser o 1A. Depois tem 2B. Então, este carinha aqui vai ser o 2B. Né? E depois tem o 3A de novo. Então, esse cara vai ser o 3A. E aí está. Eu vou colocar uma bolinha aqui também para... Pronto. 3 conjuntos, né? Domínio, contradomínio, o gráfico da função.
É a solução 4. Pode desenhar um par de eixos genéricos aqui, né? Aí você põe 1, 2, 3. Não precisa colocar ordenado, né? 1, 3, 2, A, C e B. Daí você desenha um A, tá aqui um A, 3A, aqui está 3A e 2B, aqui está. E de novo a gente tem aqui o gráfico da função. Então isso aqui vai ser 1A, 3A e 2B. Gráfico da função mais uma vez. Uma quarta solução, né? Acho que vocês já entenderam o espírito da coisa, né? Porque aqui eu não coloquei nenhuma ordem nesses conjuntos, né? Eu não disse que elemento era menor do que qual, então para que considerar ordem? Então só estou organizando os elementos do conjunto num certo padrão. Então aqui eu vou colocar agora 2, 3. Aqui agora o domínio, né? Vou colocar o contradomínio aqui, C, B, A, e daí de novo vou desenhar o gráfico da função. Então, essas retinhas que eu estou desenhando agora não existem, tá? Esses tracejados aí. Então aqui está 1A, 2B, aqui está 2B, e aqui está 3C. 3C. Tá bom? Esse aqui agora é o domínio, né? Domínio, contradomínio, e aqui esses 3 pontos é o gráfico da função. Pode denotar tudo por ponto também, para, sei lá, seguir um certo padrão, mas também não é obrigado. E aí está. 4 maneiras diferentes de desenhar o gráfico da função, né? Aqui usando só diagramas de Venn, aqui também. Aqui usando um pseudo plano cartesiano, né? Deixa eu colocar isso aqui, porque isso não é o plano cartesiano de verdade. São só umas retas para indicar, sei lá, que todos os elementos ali pertencem ao mesmo conjunto, né? Se eu trocar essa reta aqui por olha só, um diagrama, então o resultado é o mesmo. Só precisa do plano cartesiano. Talvez seja usado, né? Planos cartesianos seja usado só para organizar ideias de maneira mais simples. O plano cartesiano ele terá a sua utilidade real quando a gente inserir uma ordem nos conjuntos, daí quando a gente vai poder ser capaz, que elemento é menor do que qual nesse conjunto, daí um plano cartesiano ele vai ter a sua real utilidade, porque a gente vai desenhar os elementos nesse plano cartesiano seguindo esta ordem, né? Agora vamos falar sobre imagem e pré-imagem de função. Então, primeiro, imagem e pré-imagem. Pré-imagem também é chamado de imagem inversa, mas eu vou ficar aqui com o termo pré-imagem. Na hora que a gente for definir, eu falo que é a mesma coisa que imagem inversa. Então, primeiro vamos definir imagem, ou seja, f de x para y, uma função. Então, a imagem de f, né, denotada por im, né, de f, é o conjunto. Daí você escreve assim, im de f é, por definição, esse símbolo aqui significa que o que vem depois está definindo o que vem antes, né? Então isso aqui é a notação que a gente usa para representar o que eu vou escrever aqui agora. Então a imagem de f é, por definição, então este símbolo é, por definição, o conjunto de todos os elementos lá no contradomínio, tá bom? Tal que y é igual a f de x para algum
x no domínio. Essa definição ela parece meio abstrata demais, mas você pode pensar na imagem assim, observação. É o conjunto, então a imagem. Eu só vou escrever em palavras o que eu acabei de colocar aqui em símbolos, né? Então, a imagem de F é o conjunto dos elementos no contradomínio Então, acho que eu poderia até colocar aqui que isso aqui é um subconjunto do contradomínio, que são mandados, né? Não, que são imagens por F de elementos do domínio. Então, vamos considerar aquela função que a gente tinha antes, né? Por exemplo, eu tenho a função 1, 2 e 3, quer dizer, a função cujo domínio é o conjunto 1, 2 e 3, aí o contradomínio é o conjunto A, B, C, o 1 vai para o A, o 2 vai para o B e o 3 vai para o A também. Né? Esta é a função f. Daí quem que é a imagem de f? Então, por definição, é o conjunto de todos os elementos aqui, né, que tem algum correspondente desse lado. Ou seja, é o conjunto dos elementos aqui que tem alguma seta chegando nele. Se você desenha o diagrama de Venn, então tem mais essa interpretação, né? Observação é o conjunto dos elementos de y, então aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, que possuem as setas que são destinos de setas, Então, quem são os elementos aqui que são destinos de setas, né? Que tem setas chegando lá? É só o A e o B, né? Então, essa daí é a imagem da função. Agora, se a gente quiser usar a definição mesmo, né, que eu acabei de dar aqui, a gente precisa fazer o seguinte. Então, é o conjunto dos elementos em y, tal que y é igual a f de x para algum x no domínio da função. Então, vamos lá. Vamos olhar para o A. O A é f de alguma coisa em x? Então, o A é f de alguma coisa em x? Né? Deixa eu colocar um ponto de interrogação aqui. Daí você olha, sim, o 1, por exemplo, é mandado no A. Então, esse cara está na imagem. Então, o A já está incluso aqui na imagem. Então, vamos deixar o A aqui. Vamos olhar para o C agora. C. O C é f de alguma coisa lá do domínio? Aí você olha, não tem nenhum elemento em x, tal que f deste elemento dá C. Então, o C não está na imagem. Vamos olhar para o B agora. O B é f de alguma coisa lá do domínio? Aí você olha com cuidado e descobre sim, o 2 é mandado por f no B. Então, o B está no domínio. Então, e aí está. A gente chega no mesmo resultado. Tá bom? Então, é assim que a gente descobre qualquer imagem de uma função. E se for uma coisa mais complicada? Então, imagem, exemplo, né? Se for uma função desse tipo aqui, f
de R para R, definida por f de x igual a x ao quadrado mais 1. Bom, essa é uma função um pouco mais complicada, né? Eu não ia conseguir fazer essa verificação aqui, eu também não ia conseguir olhar para todas as setas chegando lá em elementos daqui, né? São infinitas setas agora. Então daí eu recomendo que você tente, use o GeoGebra para rabiscar o gráfico da função. Então, por exemplo, quando x igual a 0, f dá 1, né? Então, esse ponto aqui está no gráfico da função. Quando f é 1, quando x é 1, f é 2, né? Então, se aqui for 2, então esse ponto aqui também está no gráfico da função. Daí você, enfim, você vai acabar descobrindo que o gráfico da função é uma parábola, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. E daí a imagem da função vai ser, né? Você começa a pegar todos os pontos no domínio, aí você manda para a parábola e a parábola manda lá para o eixo y, né? Aí essas são as setas agora, né? Essas são as setas. Por exemplo, o 1 aqui é mandado para o 2, essa é uma seta, uma seta, uma seta. Notem que todas as setas estão chegando só em números que são maiores que 1, ou seja, daqui para cima. Então você acaba concluindo que o domínio da função, perdão, que a imagem da função é esse conjunto aqui. Todas as setas estão chegando elementos desse conjunto. Então, neste caso, né, a imagem da f vai ser esse conjunto aqui. É 1 mais infinito. Isso aqui, de novo, é só uma notação para esse conjunto aqui, ó. É o conjunto de todos os números reais, né, tal que x é maior ou igual que 1. É o conjunto de todos os números reais maiores ou iguais que 1. Que mais? Então, quando a função é mais complicada, joga no GeoGebra que você vai descobrir quem que é a imagem dela, só olhando para o gráfico, né? Quando ela é uma função mais simples, né, tem poucos elementos no domínio e no contradomínio, daí você consegue fazer a conta mais rapidamente. Agora vamos falar sobre pré-imagem, né? Agora que a gente já sabe o que é a imagem de uma função, vamos falar sobre a pré-imagem. Pré-imagem é meio que um conceito recíproco, né, ao conceito de imagem. Então eu coloquei aqui definição, né? Então vamos colocar definição de imagem, vamos colocar a definição também de pré-imagem. Então, definição. É sempre bom descrever primeiro todos os ingredientes, depois é que a gente vai para os resultados, né, de fato. Então, seja f de x para y uma função. E, então, colocamos plural aqui, sejam f de x para y uma função e a um subconjunto do contradomínio, tá bom? Então a situação, daqui a pouquinho eu faço um desenho para vocês entenderem melhor. A pré-imagem, então a pré-imagem do subconjunto A ou do conjunto A pela função f denotado por f a menos 1 de A. Isso aqui, essa notação ela pode parecer confusa porque você é levado a pensar o seguinte: então eu tenho que pegar a inversa da função e calcular no conjunto A. Não. Isso aqui é só uma notação, não tem nada a ver com a função inversa, tá bom? Em alguns casos tem, mas não tem nada a ver com a função inversa, isso aqui é só uma notação usada para denotar a pré-imagem do conjunto A pela função f. E eu vou já definir o que significa essa notação. Então, é o conjunto. Então vamos lá. Quem que é? F é menos 1 de A. E você não lê assim do jeito que eu li, tá bom? Não, você não lê f é menos 1 de A. Você lê a pré-imagem de A por f. É assim que você lê
Deixa eu, inclusive, adicionar a pré-imagem de A por F. É assim que você lê este símbolo, tá bom? A pré-imagem de A por F. Então, por definição, isso é o conjunto de todos os elementos do domínio agora, é o conjunto de todos os... Vou colocar assim, Azinho, pertencentes a X, tal que F de Azinho pertence a A. Acho que eu vou colocar X mesmo, porque para não causar nenhuma confusão. Tá bom? E aí está. Bem simples também. E agora uma interpretação geométrica para o que é, né, esse conjunto aí. Então, deixa eu fazer um desenho. Aqui eu tenho, sei lá, um domínio para uma função. Aqui eu tenho aqui a função, de fato, f. Deixa eu colocar embaixo, f. Aqui eu tenho o contradomínio, y. E aqui eu tenho, né, o conjunto A, que é um subconjunto do contradomínio. Daí, quem que é a pré-imagem, né? A pré-imagem é o conjunto de todos os elementos, deixa eu mudar a cor aqui, é o conjunto de todos os elementos aqui que são mandados por F em elementos que vivem dentro do conjunto A. Então, a pré-imagem pode ser vazia também, não tem problema nenhum. Mas é o conjunto de todos os elementos que vivem no domínio, que são mandados por F, para elementos que vivem dentro do conjunto A. Então, por exemplo, esse elemento que eu vou desenhar aqui agora, né, ele foi para um elemento que não está dentro do conjunto A. Então, esse elemento não está na pré-imagem. Mas todos esses outros aqui estão. Tá bem? Então, isso seria uma interpretação geométrica aí da pré-imagem. Então, esses 4 pontinhos aqui, se eles forem os únicos, né, a serem mandados por F para elementos dentro do conjunto A, então esses 4 elementos aqui são a pré-imagem de A por F. Então é como se fosse, é um conceito de certa forma recíproco, né, ao de imagem. Então deixa eu dar um exemplo concreto para vocês. Então considera aquela função que a gente tinha antes, né? 1, 2, 3, A, B, C. Então o 1 vai para o A, o 2 vai para o B e o 3 vai para o A também. O 3 vai para o A também. Então essa é a nossa função f. Daí eu vou considerar o seguinte conjunto. Esse aqui é x, tá bom? Esse aqui é y. Eu vou considerar o conjunto A igual a AC. Daí eu quero saber. Notem que esse conjunto aqui é um subconjunto do contradomínio da função f. Aí eu quero saber quem que é a pré-imagem de A por f. Bom, eu sei que, por definição, é o conjunto de todos os elementos no domínio, tal que f de x é o conjunto de todos os elementos no domínio, tal que f de x cai dentro de A. Então vamos ver. Vamos pegar o 1. O 1 está no domínio, f de 1 cai dentro de A. Vamos ver. Deixa eu desenhar o conjunto A aqui para a gente poder visualizar. O conjunto A é esse aqui, AC. É esse conjunto vermelho aqui. Esse é o conjunto A. Então, f de 1 cai dentro de A? Sim, porque f de 1 é Azinho, e Azinho, olha só, está dentro de A. Então, o 1 está na pré-imagem do conjunto A, por F. Vamos olhar agora... tem mais elementos que são mandados no Azinho, né? Olha só, o 3 também é mandado no Azinho. Como o 3 também é mandado no Azinho, o 3 também está na pré-imagem.
Certo? Todo elemento no domínio que é mandado por f, né, para elementos que estão em A. Então, como o 3 está no domínio e f de 3 cai dentro do conjunto A, então o 3 também está na pré-imagem de A por f. Agora vamos ver... Então, para descobrir quem que é a pré-imagem, você precisa olhar para todos os elementos no domínio, tá bom? Então a gente já olhou para o 1, já olhou para o 3, vamos olhar para o 2 agora. Será que o 2 está na pré-imagem desse conjunto pela função f? Então vamos ver, f de 2 dá b, que, olha só, não pertence ao conjunto A. Então o 2 não está na pré-imagem. Como eu já olhei para todos os elementos do domínio, então eu não preciso fazer mais nada. Acabou. Esse daí é a pré-imagem que eu estava procurando. Então vamos mudar um pouquinho o conjunto agora, tá bom? Vamos considerar outro conjunto. Eu vou chamar de A também, só que vai ser outro conjunto, tá bom? Vamos supor que A é igual a... Olha só, tem o B e o C agora. De novo, é um subconjunto do contradomínio. Eu quero saber quem que é agora a pré-imagem deste novo A por F. Como antes, é o conjunto de todos os elementos do domínio que são mandados por F em elementos que caem dentro do conjunto A. Então vamos de novo olhar para todos os elementos lá no domínio. Vamos olhar para o 1. F de 1 é A, e Azinho, né, não pertence a esse conjunto. Então o 1 não está na pré-imagem. Vamos olhar para o 2. F de 2 está aqui ainda na escrita, só que como eu mudei o conjunto A, então eu preciso mudar algumas coisinhas. F de 2 é B, e olha só, B está bem aqui no conjunto A, então pertence. Então, vou colocar 2 aqui na pré-imagem deste novo conjunto A. Tá bom? E só tem mais um elemento no domínio, vamos olhar para ele também, F de 3. Quem que é F de 3? F de 3 é A, e A não está nesse conjunto. Então A não pertence a A, então não está na pré-imagem. Então a pré-imagem deste outro conjunto A pela função F tem só um elemento, que é o 2. Então, deixa eu apagar isso aqui, a gente vai ter que fazer isso de novo, né? Tá, então mais um conjunto. Deixa eu mudar o nome do conjunto agora, vamos chamar de B. Vamos considerar o conjunto que tem só o C, né? De novo, é um subconjunto do contradomínio, e daí eu quero saber quem que é a pré-imagem de B, né, pela função f. Por definição, é o conjunto dos elementos do domínio que são mandados por f para elementos do conjunto B. Se você quiser trocar o nome de B por A, não tem problema nenhum. O resultado vai ser o mesmo. Então, opa, não está escrevendo. Aí está. Certo, então vamos lá. De novo, isso aqui é um subconjunto do domínio, né? Sempre um subconjunto do domínio. Então eu preciso olhar para todos os elementos do domínio e descobrir quais deles são mandados por f para dentro agora do conjunto B. Então vamos lá, B, deixa eu desenhar o conjunto B aqui, é só esse elemento. Então esse aqui é o conjunto B, tá bom? Vamos olhar agora para todos os elementos do domínio. F de 1 é mandado para A, que não pertence ao conjunto B. Então não está na pré-imagem. F de 2 é mandado para B, que não pertence ao conjunto B, então também não está na pré-imagem de B por F. F de 3 é o quê? É A também, que não pertence ao conjunto B. Porque lembra, o conjunto B só tem um elemento, que é C. Então nenhum elemento do domínio está na pré-imagem de B por F. Portanto, aqui a resposta é isso, né? Que é a mesma coisa que isso. Então, a pré-imagem deste conjunto B por F não tem nenhum elemento. É um conjunto vazio. Tá bom? Isso, em geral, acontece quando a função não é sobrejetiva. Mas a gente não falou sobre função sobrejetiva ainda, então, quando a gente falar, se eu lembrar, eu volto a citar esse negócio de pré-imagem. Agora,
eu preciso falar sobre um outro conceito muito importante, né, que a gente vai usar bastante, vai cair em alguns exercícios aí que vocês vão fazer ao longo do curso. Tudo que eu estou falando aqui, eu sei que não é novidade nenhuma para vocês, tá bom? Mas são todas coisas necessárias para vocês entenderem os enunciados dos exercícios, das definições, teoremas, futuros, né, que a gente vai ver aí durante o curso. Então, agora vai ser restrição e extensão de funções. Então, eu vou começar com restrição, né, definição. Assim, definição. Então, seja f uma função definida num subconjunto, num conjunto x, tomando valores num conjunto y. Não, deixa eu colocar um plural aqui, porque a gente vai precisar de mais uma coisinha. E f de x para y e a um subconjunto de x, né? Uma função eu vou chamar de g, definida no conjunto A, pode ser tomando valores em y também. Então, notem, eu tenho uma função definida num conjunto x, A é um subconjunto de x, daí eu tenho uma outra função definida neste subconjunto. Então, esta funçãozinha definida no subconjunto do domínio de f, ela é chamada uma restrição de f para o conjunto A, ou ao conjunto A, se g de x for igual a f de x para todo x no subconjunto. Que é, de novo, parece algo completamente genérico, né, abstrato, mas na verdade é muito simples. Quando vocês verem um exemplo, vocês vão perceber. Então, considere essas duas funções aqui. F, para que complicar as coisas, né? Vamos colocar uma função assim bem simples. 1, 2, 3 e 4. E A, B, C. Então, o 1 vai para A, o 2 vai para o A, o 3 vai para o B e o 4 vai para o C. Então, aqui eu tenho uma função f, aqui é um x, aqui é um y. Daí, agora eu vou considerar um subconjunto de x, que vai ser, por exemplo, esse aqui. Daí eu vou desenhar aqui, né? 1, 2, 3. Né? E eu vou redesenhar o y lá do outro lado. Então, A, B. Então, vou redesenhar o y aqui. A, B e C. Então, a minha função, essa função aqui, ela vai ser assim. O 1 vai para o A, né? O 1 vai para o A. O 2 vai para o A também. E o 3 vai para o B. Então, essa daqui é a minha função g, tá bom? Agora, notem o seguinte. F de 1 é igual a... Vamos começar com a g, né? Porque aqui eu começo com a g. E eu só estou interessado nos pontos que estão no conjunto A. Então, vamos ver. Quanto que é g de 1? Eu só vou olhar para os pontos que estão no conjunto A, no subconjunto A, que é um subconjunto do domínio da F. G de 1 é A, que é igual a F de 1. Né? Se você olha para cá agora. Aí, G de 2 é A também, que é igual a F de 2. E G de 3
vai ser B, que é igual a f de 3 também. Então, o que a gente acabou de fazer foi mostrar que g de x é igual a f de x para todo x no conjuntinho A. Lembra, esse Azinho é um subconjunto do domínio da função. Tá bem? Então, isso implica que G é uma restrição de F ao conjunto A. Tudo bem? Como a restrição de uma função a um conjunto é única, né? Se você definir duas funções, G e H, digamos, observação. Se G de A para Y e H de A para Y são restrições de f de x para y, então, aí a gente usa aquele, então g é igual a h. G e h são a mesma função. Isso segue do seguinte. Lembrando, o azinho aqui é um subconjunto de x, tá bom? Bom, como g é uma restrição de f, isso aqui acontece. G de x é igual a f de x para todo x em A, né, que é um subconjunto de x. Agora, como h também é uma restrição, acontece isso aqui. Isso aqui acontece porque g é uma restrição de f, e isso que eu vou escrever aqui agora acontece porque h é uma restrição de f. Bom, mas quando você olha isso igual a isso, para todo x pertencente a A, e A é o domínio dessas duas funções, então isso implica que elas são iguais, né? Que g e h são a mesma função. Então, toda vez que você pega um subconjunto do domínio da função, aí toda restrição para essa função, aquele subconjunto, é a mesma, tecnicamente. É por isso que a gente usa uma notação específica para restrição. Então, a restrição, deixa eu escrever assim, notação. Então, a restrição de f de x para y a um subconjunto A do domínio é denotada por, assim, f, aí você põe uma barra, aí no finalzinho da barra você coloca um A. Tá bom? Aí você coloca o domínio e você coloca o contradomínio. Notem que essa daqui foi uma restrição à imagem. Eu restringi a imagem da função. Tá bom? Então, observação. Note que o que fizemos, né, foi restringir ou diminuir a imagem, não, o domínio da função, né? O domínio da função. Porque a gente pega uma nova função, que está definida agora num subconjunto do domínio da função original, só que ela faz a mesma coisa naquele subconjunto. Então, note que o que foi feito, note que o que, tá meio, faltou algumas palavras aí, note que o que fizemos ainda estão faltando palavras. Note que o que fizemos foi restringir ou diminuir o domínio da função. Só que a gente também pode fazer isso com o contradomínio, né? Só que aí já é um pouco mais complicado. Em geral a gente não faz isso, né? Reduzir o contradomínio da função. Quando a gente faz esse tipo de redução, a gente reduz para a imagem. Então, deixa eu colocar aqui restrição à imagem.
Então, definição. Seja f de x para y uma função. A restrição à imagem de f é a função. Em geral, a gente denota pela mesma letra, f de x. Aí aqui a gente, ao invés de considerar o contradomínio original, a gente joga todo mundo que não tem seta chegando fora e fica só com a imagem. Então isso é chamado de restrição à imagem, né? Eu jogo o domínio fora e fico só com a imagem da função. Notem que isso aqui é ainda um subconjunto do contradomínio, né? Então, a nossa função ela continua tecnicamente sendo a mesma coisa, eu só joguei fora os pontos lá do contradomínio que não tinham nenhuma seta chegando, né? Que não tinham nenhuma imagem. E daí a gente fica só com a imagem. Em geral a gente denota pela mesma letra, mas se você quiser diferenciar, você pode colocar um tio, pode colocar uma barra, ou você pode simplesmente dizer, f é a restrição da função f, a imagem, a gente vai usar a mesma letra para denotar a função, já que essencialmente é a mesma função. Até porque, suponha que você denote por uma f tio. Daí você faz o seguinte, note que f de x é igual a f tio de x para todo x no domínio da função. É por isso que eu estou dizendo que essencialmente elas são a mesma função. Porque se você olha lá para a definição de igualdade de função, olha só o que acontece. Só que lá na definição de igualdade da função, a gente pede que as duas funções tenham o mesmo domínio e o mesmo contradomínio. Mas se você joga essa última restrição fora, então essas duas funções aqui, a função original e a restrição à imagem, são a mesma coisa. Agora a gente vai falar do conceito oposto. A gente falou de restrição, agora a gente vai falar de extensão de função. Então, extensão. Deixa eu colocar direto a definição, já que a gente já colocou esse título antes. Deixa eu dar um exemplo de restrição à imagem, né? Então, exemplo. Não vou fazer nada muito complicado, vou considerar aquela função que a gente já conhece. 1, 2, 3. Por que o pessoal só coloca círculo? Deixa eu colocar um quadrado aqui uma vez na vida. É a primeira vez que eu faço isso. Acho que eu já sei por quê. 1, 2, 3. Deixa eu colocar um triângulo aqui. E A, B, C. Então, o 1 vai para o A, né? O 2 vai para o B e o 3 vai para o A também. Então, essa aqui é a minha função f. E vamos fazer uma restrição à imagem, eu vou chamar de f também, né? Então, o domínio continua igual, não muda, a não ser que você vá fazer uma restrição no domínio também, combinado com uma restrição à imagem. Daí as coisas mudam um pouquinho. Então, 1, 2, 3, esse é o domínio. Esse conjunto aqui e esse conjunto são os mesmos, apesar de eu ter desenhado eles um pouquinho diferente. E aqui eu vou colocar o que agora? Vou fazer assim. Então, a imagem é só o conjunto AB, né? Então, o 1 vai para o A, o 2 vai para o B, o 3 vai para o A. E aí está. Então, isso aqui é restrição de f à sua imagem. Tá bom? Então, mais uma vez, quando a gente vai restringir a imagem, a gente só joga fora todo mundo que não tem uma seta chegando nele. Todo mundo que não tem um correspondente lá no domínio. Todo mundo no contradomínio que não está associado a ninguém no domínio. E daí você obtém a restrição à imagem. Agora sim, extensão de função. A gente já colocou isso. Não, deixa. Já escrevi. Extensão de função. Definição. De novo, esse aqui é o conceito oposto, né? O conceito reverso de restrição. Ao invés de diminuir o domínio da função, na extensão você vai aumentar o domínio da função.
Então vai ser assim, seja ou sejam, né, sejam. Primeiro vamos descrever os ingredientes, depois a gente coloca algumas restrições em cima deles. F de x para y, uma função e eu vou fazer assim, A, um conjunto tal que esse A ele contém x. Então eu posso escrever assim, né? A contém x ou tal que x está contido em A. Então, se eu estou estendendo a função, então eu estou definindo agora, eu estou tentando definir essa função num conjunto maior, né? Então, seja f de x uma função e A um conjunto tal que, agora sim, uma função. Aí eu pego uma outra função agora definida nesse conjunto maior, tá bom? Aí é uma extensão de f. Se eu poderia escrever simplesmente o seguinte: bom, G é uma extensão de f se f for uma restrição de G. Aí meu problema já estaria resolvido, mas eu vou colocar isso como uma observação daqui a pouquinho. E eu vou definir assim, uma função g de a para y é uma extensão de f se g de x é igual a f de x. Para todo, você pode estar pensando que eu vou colocar aqui a, mas eu não posso fazer isso pela seguinte razão. F está definido só em x e A é um conjunto maior do que x. Então, se eu escrevo isso aqui, não faz sentido, porque quem que seria o valor de f num ponto que não está no conjunto x, mas está em A? Então aqui eu tenho que colocar x, tá bom? Daí eu vou colocar uma observação. G é, G de A para Y, onde x está contido em A, né, é uma extensão de f se f é uma restrição de G. Aí f seria a restrição, aí seria assim, isto é, né, deixa eu escrever, isto é se G restrita ao conjunto x for igual à função f. Então, se f for uma restrição de G, então G é uma extensão da função f. Lembra que eu posso restringir G a x porque x é um subconjunto do domínio da G, que é a função maior. Então, exemplo. Imagina essa função aqui, aquela função que a gente já conhece, né? 1, 2, 3, A, B, C. Então, o 1 vai para o A, o 2 vai para o B, o 3 vai para o A. Essa é a minha f. Agora eu vou pegar uma função definida num conjunto um pouco maior, né? Um pouco maior. 1, 2, 3. Deixa eu fazer assim. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui eu vou colocar a mesma coisa dali, ABC. A, B, C. Então aqui o 1 vai para o A, o 2 vai para o B, o 3 vai para o A, o 4 vai para o B e o 5 vai para o C. Então isso aqui é uma função G, né? Olha só, o contradomínio é o mesmo. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho a. Notem que o a contém x, né? Ou, se você quiser escrever assim, o x está contido no a. Agora notem o seguinte. Para que G seja uma extensão, isso aqui tem que acontecer, né? Eu tenho que olhar para todos os elementos em x e comparar os valores das duas funções. Então vamos ver. Vamos olhar para todos os elementos em x e comparar os valores das duas funções. F de 1 é A, que é igual a G de 1 também.
Aí f de 2 é b, que é igual a g de 2 também. F de 3 é a, que é igual a g de 3 também. Então, olha só. Para todos os elementos em x, as duas funções coincidem. Eu só posso olhar para os elementos em x, né? Esse aqui é o x também. Então, o que a gente conclui aqui é f de x é igual, deixa eu ver a ordem que eu escrevi, g de x é igual a f de x para todo x no domínio da função f. Portanto, né, isso implica que g é uma extensão de f ao conjunto A, que é um conjunto maior. Restrição define a função num conjunto menor, de modo que ela não mude a correspondência dela, né, de modo que as setas não mudem. E estender significa definir a função num conjunto maior. Daí terão setas adicionais, né? Tem duas setas adicionais aqui, por exemplo. Mas as setas originais da função original, elas não mudam. Né? O 1 aqui continua sendo levado no A, o 2 continua sendo levado no B e o 3 continua sendo levado no A. Então, tanto na restrição quanto na extensão, as setas originais da função não mudam. Na restrição, o número de setas diminui, na extensão, o número de setas aumenta, mas, né, essas setas elas permanecem as mesmas. Então, deixa eu dar um exemplo um pouquinho mais complicado aqui. Exemplo. Considere a função f definida... Não, eu vou fazer um desenho apenas. Porque quando a gente desenha o gráfico da função, a gente sabe quem é a função, né? Então, suponha que esse aqui seja o domínio, né? Esse aqui seja o domínio. Daí eu vou fazer um desenho mais ou menos parecido com uma parábola. Então, isso aqui é o gráfico de uma função, né? O contradomínio eu posso considerar como sendo esse conjunto aqui. Tá bom? Então, aí está. Isso aqui é uma função representada, sei lá, graficamente, digamos assim. E esse aqui é o gráfico dela. Tá bom? Então, isso aqui é uma função. Agora, deixa eu desenhar uma restrição para essa função. Então, restrição. Então, vou fazer dois desenhos. Vou desenhar um pouquinho menor, que é para caber aqui nessa tela, porque é a última. Então... Não, acho que eu posso desenhar tudo junto aqui. Então, a restrição eu vou colocar vermelho, porque eu estou diminuindo, né? Então, aí está. Estou diminuindo agora o domínio da função. E daí o gráfico diminui também, né? O gráfico agora é só esse pedacinho vermelho que eu vou desenhar aqui. Olha só, o número de setas diminui, mas elas permanecem as mesmas. As setas não mudam, só a quantidade delas é que muda. E o contradomínio você deixa igual. Então, deixa eu desenhar a função. Deixa eu só escrever a expressão f de x para y é a função original. Tá bom? Daí, esse conjunto em vermelho aqui eu vou chamar de A. E daí f restrito a de A para y é restrição, né? Restrição de f ao conjunto A, que é um subconjunto do domínio. Agora eu vou mudar a cor novamente, eu vou colocar amarelo, né? Agora eu vou aumentar, né? Aumentar um pouquinho o domínio. Vai ser tudo isso aqui agora.
Tudo esse amarelo. Notem que agora o conjunto ele contém o domínio da função original, né? Então eu vou chamar de A, só que agora notem, esse aqui é um A amarelo, esse aqui é um A vermelho, então não são os mesmos, tá bom? Então não confundam. Agora eu preciso aumentar o gráfico da função, já que o número de setas aumenta, né? Eu posso desenhar qualquer coisa. Eu poderia simplesmente continuar a parábola, eu posso desenhar qualquer coisa, sei lá. Posso fazer isso, né? E posso fazer isso aqui. Deixa eu fazer uma casinha aqui. Eu posso continuar a função, digamos assim, né, do jeito que eu quiser. Desde que seja uma função. Eu posso fazer inclusive isso aqui. Quebrar ela num monte de pedaços. Pronto. Agora... Opa. E... aí está. Desde que seja uma função, então tudo bem. Agora, se vocês notarem... não, eu tenho que mudar essa bolinha aqui de lugar. Esta bolinha de lugar. Aqui tem que ser cheio. Aqui é cheio também. Esses pontos eu não posso mudar, né? Porque eles estão no gráfico da função original e eu não posso mudar esses pontos de lugar. Porque senão eu mudo a função. Aí não vai ser uma extensão. Pronto. Aí agora, fora do gráfico azul, né? Deixa eu inclusive colocar essas bolinhas aqui azul, né? Em azul também, para dizer que elas pertencem ao gráfico da função original. Então nenhum ponto desse gráfico azul pode ser mudado. Fora daí eu posso fazer o que eu quiser, daí, entendeu? Será uma extensão. Agora sim, é G, opa, tem que ser amarelo. É G definida no conjunto A até Y é uma extensão de F ao conjunto maior, que é A. Então notem que quando eu olho para os valores de G assim, apenas em cima do conjunto X, né? Então, eu olho para os valores de G apenas aqui nesse subconjunto, que é o domínio X original, essas duas funções são exatamente as mesmas, elas fazem exatamente a mesma coisa. Desenho aquela parábola azul ali. Fora, a função g faz outras coisas. Assim como aqui, olha, fora do domínio da função original, né? Esse aqui é o domínio da função original. Fora daí, a função g ela faz outras coisas. Porém, no domínio original, ela faz exatamente a mesma coisa. Então, aí está a função original em azul. A função vermelha é uma restrição da função original, um conjunto A, que é um subconjunto do domínio da função original. E G é uma função definida num subconjunto maior, né, que contém o domínio da função original. Fora do domínio da função original ela faz outras coisas, mas no domínio da função original ela faz exatamente a mesma coisa que a função. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Se tiverem alguma dúvida, basta entrar em contato. Até a próxima.